Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, edição de sexta-feira, última desta semana. E, como acontece muitas vezes à sexta-feira, uma edição virada para aquilo que foram os jogos de ontem da Liga Europa, onde estiveram 4 equipas portuguesas. Portugal continua a marcar forte presença nesta competição e ontem, apesar de tudo, apesar das dificuldades, apesar da derrota que apareceu mesmo em cima do apito final para o Vitória Sport Clube, apesar do Futebol Clube Porto não ter sido capaz de ganhar em casa ao Rangers, apesar do Sporting ter jogado pouco, mas mesmo assim ganho ao Rosenborg, a verdade é que o dia foi muito bom para Portugal. Portugal somou ao todo, nesta jornada, que inclui também o jogo do Benfica frente ao Lyon na quarta-feira no Estádio da Luz para a Liga dos Campeões, somou ao todo 7 pontos a dividir por 5 equipas, o que dá 1.4 no ranking UEFA, enquanto a Rússia apenas viu uma das suas equipas ganhar, foi o Krasnodar, que ontem ganhou fora o Trabzonspor na Turquia. Está mal isto para a Turquia. E esses 2 pontos a dividir por 6 equipas acabam por dar apenas 0.3 em termos de ranking. O que é que isto significa? Que Portugal já está confortavelmente à frente da Rússia no tal 6º lugar do ranking UEFA, que vai dar, repito, vai dar, não é já na próxima época, em 2020-21, é em 2021-22, vai dar mais uma equipa na Liga dos Campeões, 2 equipas na Liga dos Campeões, portanto, sendo que uma delas vai direta, a outra para a eliminatória, e vai dar também mais facilidades no acesso à Liga Europa. Agora, isto também depois tem o reverso da medalha, já se sabe, a Rússia assim que lá chegou começou a baixar, porque na Liga dos Campeões é mais difícil fazer pontos do que na Liga Europa e, portanto, aí vai ser aguentar os turcos. Portugal já tem neste momento mais de 1 ponto de avanço, tem 44.8 contra 43.8 da Rússia, e apesar de haver países atrás, o caso, por exemplo, da Holanda, que está a pontuar muito bem, o adversário mais próximo, o 8º classificado, é a Bélgica, com 35.5 pontos, está a 8 pontos de distância, é muito ponto ainda, não está em perigo esta 6ª, 7ª posição que Portugal e a Rússia estão a disputar, da mesma forma que não é possível chegar ao 5º lugar, onde está a França com 52.4. Portanto, Portugal e a Rússia vão estar ali durante mais uns anos, eu atrever-me a dizer, a discutir esta 6ª, 7ª posição, em que um mete mais uma equipa na Champions e o outro mete menos, e depois vão trocando. Bom, vamos entrar nos jogos de ontem. Não se esqueça que pode fazer perguntas, pode mandar perguntas para que eu lhes responda no final desta emissão do Futebol de Verdade. A equipa que produz esta emissão vai escolher aquela que for tida como a melhor pergunta e, no final, cá estarei para lhe dar resposta. Não tem que ser sobre os jogos de ontem da Liga Europa, desde que seja sobre futebol, é perfeitamente qualificável para ser respondida, e depois, quem aqui está a apoiar-me vai, então, sim, fazer a escolha e eu farei a resposta no final. Jogos de ontem, começando pelo Sporting. O Sporting ganhou, que é uma coisa que é, ultimamente, vencendo novidade, mas já tinha ganho, por exemplo, também no jogo em casa contra o Lask Linz, e se esse jogo contra o Lask Linz tinha sido uma vitória que não se percebe muito bem como é que aconteceu, a de ontem, apesar de tudo, apesar do Sporting não ter jogado bem, acaba por ser uma vitória que, do meu ponto de vista, até se justificou, porque o adversário, de facto, era fraco. A vitória foi justa. É verdade que o golo caiu um bocadinho do céu aos trambolhões, e caiu mesmo literalmente, porque vem num remate de Vieto que bate num adversário, a bola faz um balão e acaba por cair no sítio onde estava Bolasie cabeceia, a bola ainda bate em mais um adversário antes de ultrapassar o guarda-redes, que ainda lhe toca também. Portanto, foi um verdadeiro golo, neste caso pode mesmo dizer-se caído do céu aos trambolhões, mas um golo que o Sporting já tinha justificado, sobretudo na primeira parte, quando entrou ainda assim forte, teve aquela bola na barra no livre de Bruno Fernandes, teve 2 ocasiões de Vieto. Vieto precisa de melhorar claramente em termos de finalização, mas é um jogador que está a ganhar ascendente em termos de criação na equipa do Sporting. Acontece que depois este Sporting acabou por não ser capaz de manter o controle do jogo, perante um adversário que, volto a dizê-lo, é fraco, é um adversário que não justifica quaisquer dificuldades para uma equipa que ambiciona chegar longe na Liga Europa. E não foi isso que o Sporting demonstrou. O Sporting sofreu durante a segunda parte, sofreu muito com a velocidade dos extremos da equipa do Rosenborg e acabou também por ter alguma fortuna na forma como segurou 1-0, porque não foi, volto a dizê-lo, capaz de manter o controle em cima do jogo. Coisas boas. Acho que o Sporting está a aproximar-se do 11 e da organização que precisa de adotar. É verdade que ainda foi 4-3-3, não foi o tal sistema com 3 atrás. Acredito que Silas possa abdicar do sistema com 3 atrás, porque não estará muito satisfeito com o rendimento dos homens que tem para jogar como centrais. Matia tem sido este ano uma sombra daquilo que era na época passada. Coates tem sido um pesadelo. Ainda ontem ia fazendo mais seria um autogol diferente, porque ele, em vez de meter a bola na baliza, chutou-a contra Dumbiá e depois no ressalto, sim, a bola ia indo para dentro
porta do Baliza de Renan, bateu na barra e esse poderia ter sido um embaraço para a equipa do Sporting no jogo com o Rosenborg. Neto, enfim, não é propriamente um jogador que possa chegar e assumir-se claramente como a primeira opção. E Lori é um jogador veloz, mas também, além de ter muitos anticorpos fora de campo, na bancada, é também um jogador que de vez em quando comete alguns erros e, portanto, poderá Silas não estar ainda perfeitamente convencido que tenha 3 centrais para poder apostar nessa organização, 3 defesas, mas ontem aquilo que se viu já foi um Sporting com Rosier a ficar um bocadinho em termos de início da organização ofensiva e com a Acunha mais solto pelo lado esquerdo, e isso pode ser um caminho a explorar, desde que depois o Sporting tenha os criativos no apoio ao ponta de lança, e ontem com Bolazzi, com Vieto, com Bruno Fernandes, o próprio Wendel, enfim, uma exibição um bocadinho abaixo, mas isso foi conseguido. O que não compreendi muito bem foi a forma como o Sporting parece estar a abdicar da tal saída mais elaborada deste traje. Já se viu muito chutão para a frente. Não sei se é a equipa a cair nos processos antigos, se é o próprio Silas também que está a desistir um bocadinho dessa ideia, ou se foi uma forma até de resolver o facto do Rosenborg ter jogado com o bloco muito baixo e ter jogado com a equipa toda ela muito atrás. Bom, ganhou o Sporting, está numa situação ainda assim positiva em termos de contas, tem 6 pontos contra 7 do PSV, tem agora um jogo fundamental na próxima jornada, vai jogar a Trondheim com esta equipa do Rosenborg, é um jogo que tem de ser de ganhar. O Sporting, fazendo 9 pontos contra este adversário, pode encarar depois os jogos mais complicados, que são a recepção ao PSV e a visita ao Lask Linz, com outra à vontade, mas é preciso chegar lá com 9 pontos e, acreditem, onde eles vão ser mais fáceis de conseguir é agora em Trondheim, frente a este Rosenborg. O Flóculo Porto não ganhou, e isso pode ser um problema em termos de contas naquele grupo, porque foi o primeiro jogo em 6 que levam as 3 jornadas daquele grupo, o primeiro jogo em que a equipa da casa não conseguiu somar os 3 pontos. Até aqui estava tudo muito simples, as equipas tinham todas 3 pontos, correspondentes a uma vitória em casa. Ontem o Young Boys manteve essa vitória, ganhando em casa ao Feyenoord, mas o Flóculo Porto não conseguiu ganhar em casa ao Rangers e por isso mesmo ficou em desvantagem e vai ter que recuperar estes pontos quando for a Ibrox, agora já na próxima jornada também. É preciso encarar essa deslocação à Escócia de forma diferente da que o Flóculo Porto encarou ontem o jogo contra esta equipa escocesa. Vamos lá ver. O Porto é uma equipa de Liga dos Campeões. É uma equipa de Liga dos Campeões que está episodicamente a jogar a Liga Europa. Não pode sentir-se tão embaraçado como se sentiu ontem para jogar contra uma equipa do Rangers que, enfim, é forte do ponto de vista defensivo. Tem Steven Gerrard, um treinador que parece compreender bem aquilo que quer em termos, sobretudo, defensivos para a sua organização. E tem depois um jogador como Morelos, que é muito forte no ataque ao espaço, no ataque à profundidade. Um avançado que se torna particularmente perigoso numa equipa que prefere jogar em contra-ataque, em ataque rápido. E, aliás, foi assim que o Rangers fez o golo do empate. Mas aquilo que o Flóculo Porto fez no jogo, a mim, soube-me pouco, pareceu-me pouco. Aquilo que... há um grande golo de Luís Dias, é verdade, a colocar o Porto em vantagem, mas depois há toda uma reação do Rangers e o Porto a não ser capaz de manter o ritmo, a não ser capaz de ir para cima do adversário. E como é que se explica isto? Tem a ver com os tais 18 dias de paragem de que se queixava Sérgio Conceição? Também. Acho que aí há parte da explicação, mas não pode ter só a ver com isso. Tem a ver também com aquilo que me pareceu uma equipa do Flóculo Porto não perfeitamente ligada àquele jogo, uma equipa que não estava convencida de que tivesse que dar tudo de si mesma, que tivesse que dar 110% de si própria para conseguir somar ali os 3 pontos. Terá havido alguma sobranceria? Admito que sim. Terá havido alguma incapacidade perante um adversário que apareceu melhor do que a encomenda? Admito que sim também. A verdade é que o Flóculo Porto só nos últimos 5 minutos de jogo pareceu querer ir à procura da vitória. Nessa altura sim, esteve perto, já com uma organização ligeiramente diferente daquele 4-4-2 assimétrico que o Porto adota geralmente, mas nessa altura sim esteve perto de conseguir chegar à vitória, só que já foi tarde, já era muito tarde para conseguir dar a volta a uma equipa do Rangers que justificou plenamente o ponto que levou do Estádio do Dragão. Agora, volto a dizê-lo, vai ser preciso ir a Ibrox e recuperar, pelo menos empatar, de preferência vencer, porque num grupo que está tão equilibrado como este, podemos dizer, bom, o Rangers empatou no Porto, se o Porto empatar em Glasgow, a coisa fica ela por ela. A questão é que não fica, porque do outro lado, imaginemos que o Feyenoord ganha ao Young Boys também em casa e ficarão os outros todos, o Young Boys e Feyenoord, com 6 pontos, enquanto Flóculo Porto e Rangers ficam com 5, porque um empate só distribui 2 pontos, uma vitória distribui 3.
Entramos no Braga, que foi, não vou dizer a grande surpresa da jornada para mim. A questão é que este Braga já nos habituou a isto. Este Braga ganhou fora ao Brøndby, ganhou fora ao Spartak de Moscovo, ganhou fora ao Wolverhampton e voltou a ganhar fora agora ao Besiktas. É um Besiktas em crise? Sim, é verdade, é um Besiktas em crise, mas aquilo que se viu foi um Braga perfeitamente conhecedor do fato tático em que está metido. Parece-me que a equipa cresceu muito do ponto de vista tático. É uma equipa que está cada vez mais consciente daquilo que é capaz de fazer e daquilo que não é capaz de fazer. É uma equipa que tem o seu meio-campo montado e já joga, para usar a tal expressão de Jorge Jesus acerca do Flamengo, é uma equipa que já joga de olhos fechados, que tem depois um jogador com a qualidade de decisão do Wilson Eduardo, um jogador com a velocidade e o improviso e o 1 para 1 de Galeno. Enfim, é uma equipa que, do ponto de vista europeu, está a surpreender e, para já, está a ser... é líder do grupo que tem Wolverhampton, Slovan Bratislava e Besiktas. É verdade que o Braga abanou, depois de uma primeira parte em que foi superior, abanou, sofreu o gol do empate, leva com um penalti 3 minutos depois desse gol do empate. O jogo todo podia ter ido por água abaixo ali naquele momento, não vamos dizer que não, mas o Ljajic não conseguiu fazer gol nessa grande penalidade e o Braga depois acabou por dar a volta por cima e ganhar, do meu ponto de vista também, com justiça. Está agora numa posição privilegiadíssima, tem 7 pontos contra 6 do Wolves, tal como eu disse aqui ontem, era de prever que o Wolves ia ter que começar a fazer pela vida, porque depois daquele início mais tímido, tinha que chegar a uma altura em que a equipa de Nuno Espírito Santo dizia: alto lá, nós é que somos os mais fortes do grupo, portanto vamos ter que começar a ganhar jogos. Escolheram uma boa altura, foram ganhar ao Slovan Bratislava, têm o jogo em casa também, e se tudo correr com normalidade, daqui a 15 dias teremos o Braga a ganhar ao Besiktas. Muito importante esse jogo em casa. É um jogo fundamental, um jogo que o Braga tem de ganhar. E o Wolves ganhando também ao Slovan mais uma vez, com 9. Braga apurado, face aos 4 pontos do Slovan, e o Besiktas com 0. Portanto, é muito importante para o Braga ganhar o próximo jogo em casa. A equipa já complicou quando jogou em casa com o Slovan. Se tivesse ganho, estaria muito mais à vontade neste momento. Mas, apesar de tudo, é das 4 equipas portuguesas aquela que está em melhor posição neste momento para garantir a passagem à fase seguinte da Liga Europa. Eu escrevi um pouco sobre isso hoje, no último passo de manhã. Quem quiser ir ler está lá, em antoniotadeia.com. Mais também sobre a dimensão mental que está por trás de uma equipa que até tem um treinador impulsivo como poucos, tem um presidente instável como poucos e, no entanto, está a conseguir manter a estabilidade emocional sempre que vai jogar fora nas competições europeias. É extraordinário e funciona por oposição um bocadinho àquilo que se passou com o Vitória Sport Clube, que esteve quase. E qual é a diferença entre o estar quase e o estar lá? É precisamente essa, é precisamente aquele milímetro de estabilidade emocional que o Vitória Sport Clube não foi capaz de ter para manter o resultado até ao fim, quando esteve prestes a ganhar em Londres ao poderosíssimo Arsenal. É verdade que era um Arsenal sem algumas das suas principais figuras, sem muitas das suas principais figuras, mas o Unai Emery foi obrigado até a chamar alguns desses jogadores para resolver o jogo. No final, entrou Ceballos, entrou Guendouzi, entrou Pepe, e Pepe acabou por fazer com 2 livros diretos aquilo que foi a reviravolta no marcador e impedir o Vitória de pontuar fora frente ao Arsenal. Eu já tinha dito aqui ontem também que depois daquilo que se tinha passado frente ao Sintra Futebol, em que a equipa do Vitória saiu até embaraçada pela eliminação contra uma equipa que joga 2 escalões abaixo, e ao contrário do Sporting, o jogo contra o Arsenal, o jogo de Vitória contra o Arsenal, não era um jogo em que houvesse exigência. Portanto, conjugavam-se aqui 2 fatores. Um deles, o embaraço do último jogo, que o Sporting também teve frente ao Alverca. O outro, um jogo sem exigência. E isso o Sporting não tinha. O Sporting tinha um jogo que tinha imperiosamente de ganhar. E, portanto, a conjugação destes 2 fatores, embaraço mais falta de exigência, ia dar com certeza uma equipa solta e uma equipa capaz de, em campo, mostrar argumentos, e foi isso que o Vitória fez. O Vitória foi a melhor equipa em campo até aos últimos 20 minutos da partida frente ao Arsenal. Estava a ganhar com justiça, depois faltou-lhe a capacidade mental para passar da equipa que surpreende à equipa que é capaz, de facto, de ganhar em grandes palcos. Isso o Vitória ainda não tem. Vai ter que andar mais uns anos nas competições europeias com regularidade, tal como o Braga anda, e nesse aspecto, que me perdoem os adeptos do Vitória, mas eu sei que a rivalidade no Minho é muito, muito forte, mas o Braga neste momento está um bocadinho à frente do Vitória Sport Clube. Bom, vem aí a jornada da Liga, há jogos interessantes, há um
Futebol Clube Porto de Famalicão, que vai mais uma vez pôr à prova o líder que já conseguiu ganhar em Alvalade ao Sporting, mas enfim, o Sporting não está propriamente lá em cima neste momento. Há também um Sporting Vitória e aí já acredito que o Vitória, tendo um adversário de outro nível pela frente, mas numa competição em que já acreditará e já se nota ali alguma exigência, o Vitória possa criar muitas dificuldades ao Sporting. São os dois jogos mais deste fim de semana em termos nacionais. Curiosidade, claro está, também para o Tondela Benfica, para o Braga Santa Clara, enfim, todos jogos que vão com certeza poder ver durante o fim de semana. Mas agora vamos passar às perguntas do dia, ou à pergunta do dia, e vou responder à pergunta do Hugo Rebimbas. Olá, Hugo, muito bom dia, que fala do Benfica. E diz o Hugo: Domingos Soares Oliveira, CEO da SAD do Benfica, defende a alteração do símbolo do clube, alegando objetivos comerciais. Apesar de ser justificável desse ponto de vista, acha que o potencial comercial de um novo símbolo poderá ser um fator de perda de identificação dos adeptos para com o seu clube? Situações como esta e como o naming dos estádios serão o futuro do futebol enquanto indústria, prevalecendo os milhões em detrimento da identidade de um clube, neste caso em particular do Benfica? Obrigado eu, Hugo, pela sua pergunta. É um tema interessante, particularmente interessante. Se formos a ver, o Sporting há pouco tempo mudou também o símbolo. Não sei se foi por questões comerciais. Eu não creio que a identidade de um clube se perca porque há um restyling do emblema. Há muitos casos em que isso já foi feito. Também não creio no contrário. Não creio que, de repente, por artes mágicas, se faz um restyling do emblema, se muda o emblema e o emblema passa a ser atrativo na China, em Marrocos, na Indonésia, na América do Sul. Também, isso é uma coisa, é uma arte que me escapa. Creio que a identidade do clube se faz da sua história, faz-se dos jogadores, faz-se dos treinadores, faz-se dos adeptos que vão constantemente ao estádio, faz-se de vitórias. E é nisso que o Benfica deve, com certeza, centrar-se. Não é tanto na questão do naming do estádio. Não me choca nada que os clubes vendam o naming do estádio. Enfim, são situações em que precisam de faturar. Parece-me rigorosamente indiferente que se chame Estádio da Luz, ou qual é o nome oficial, Estádio do Sport Lisboa e Benfica, ou que se chame, como se chamam muitos estádios fora de Portugal, sobretudo que tenham nomes de patrocinadores. Não me choca rigorosamente nada que isso venha a acontecer e não me parece, francamente, que se perca identidade por aí. Agora, também volto a dizer, se percebe a questão do naming, porque entra dinheiro, a questão do restyling dos emblemas, a mim, escapa-me um bocadinho. Não vou ao ponto de achar que, de repente, faz um rabisco para a esquerda e outro para a direita e o emblema se torna atrativo e vai imediatamente garantir mais uns milhões de adeptos vindos de Alemar. Isso já me parece muito mais difícil de justificar. Acho que há constantemente uma procura da novidade e constantemente os gestores têm essa questão, que é, vão ler os livros de boas práticas, e há muita gente a fazer muitos livros de boas práticas que, se calhar, depois na prática não são bem assim, mas esses livros estão cheios dessas estratégias que algumas delas resultam, outras se calhar nem por isso. Muito bem, obrigado por terem estado desse lado. Chega ao fim o Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueçam de reagir, de pôr like, de comentar, de partilhar. Eu tenho que dizer isto de vez em quando, porque as partilhas depois, volta e meia, começam a cair, e é muito importante que partilhem este espaço para que os vossos amigos possam assistir a ele. Não se esqueçam também que o Futebol de Verdade já está em podcast e podem subscrever esse podcast para ouvirem depois, nas situações que vos der mais jeito. Escusam de estar aí no trabalho a ver sem o patrão dar por isso, enquanto o Futebol de Verdade está a decorrer. Muito obrigado mais uma vez por terem estado desse lado. Bom fim de semana e vejam muito futebol.